Capítulo 2. Auschwitz, maio de 1943 a janeiro de 1945. A visão que se apresentou a Josef Mengele quando seu trem se aproximou de Auschwitz foi fantástica. Um ponto de referência em especial deve ter atraído seu olhar, como fez com um parceiro médico, Miklos Nischli, quando ele chegou lá pela primeira vez. Uma imensa chaminé quadrada construída de tijolos vermelhos se afunilando para o topo. Fiquei especialmente impressionado pelas enormes línguas de fogo se erguendo entre os para-raios. Tentei imaginar que diabólica cozinha iria requerer um fogo tão tremendo. Um vento fraco trouxe a fumaça na minha direção. O nariz e depois a garganta ficaram cheios do odor nauseante de carne queimada e cabelo incinerado. No auge do verão, o sol incinera a terra, e o ar parado, pesado, sem brisa permeia os 4 cantos do campo com o fedor de carne queimada. No inverno, Auschwitz era assolado por tempestades de neve que se precipitavam velozes ao longo do rio Vístula. A maioria dos poloneses considerava aquele canto remoto do país demasiado inóspito para viver lá. Himmler considerou-o o lugar perfeito para o maior centro de extermínio do programa genocida do Terceiro Reich, e seu comandante, Rudolf Höss, conjecturou acerca da visita do Reichsführer SS, em março de 1941, quando ele ordenou um vasto e novo programa de expansão. Os números previstos eram, nessa época, algo completamente novo na história dos campos de concentração. Na época, um campo que contivesse 10.000 pessoas era considerado demasiado grande. A insistência do Reichsführer da SS de que o trabalho de construção devia ser tocado a despeito de todas as dificuldades presentes ou futuras, muitas das quais eram e seriam quase insuperáveis, deu-me muito o que pensar desde então. Na época em que Mengele chegou, em maio de 1943, Auschwitz estava repleto, com quase 140.000 prisioneiros, e se estendia por quilômetros em todas as direções. O Dr. Nischli, um judeu húngaro que serviu como um interno patologista sob a supervisão de Mengele, ficou abalado quando descobriu como o campo era grande. Retornei ao galpão número 12 bem a tempo de ver o Dr. Mengele chegar. O carro se aproximou e ele mandou me chamar e me pediu que entrasse no carro. Tomamos de novo a estrada esburacada. Por cerca de 12 minutos dirigimos pelo labirinto de arame farpado e ultrapassamos portões bem guardados, passando assim de uma seção para outra. Só então percebi como o case era vasto. Poucas pessoas tiveram a possibilidade de verificar isso, porque a maioria morreu no mesmo lugar para onde foi mandada ao chegar. Mais tarde, fiquei sabendo que a Case Auschwitz tinha, em certos períodos, mantido mais de 100.000 pessoas dentro de sua área de arame farpado eletrificado. Esse campo enorme, cercado por um arame farpado e patrulhado por cães de guarda da SS, continha 5 crematórios e câmaras de gás. Num dia claro, as chamas e a fumaça preta podiam ser vistas num raio de 50 quilômetros, lançadas das chaminés dos crematórios que quebravam uma linha rasa do horizonte do pântano ao redor de Auschwitz. Segundo o comandante Höss, o total mais elevado de judeus mortos pelo gás em 24 horas foi de 9.000. Essa cifra foi atingida no verão de 1944, durante a ação contra a Hungria, usando todas as instalações, exceto a número 3. Nesse dia, devido a atrasos na linha, chegaram 5 trens em vez de 3, como era esperado, e, para completar, os vagões estavam mais lotados que de hábito. Embora, como disse Höss, Himmler ordenasse após cada grande ação que fossem batidos recordes de pessoas incineradas, sabe-se agora que o número total de judeus gaseados em Auschwitz está entre 1.100.000 e 1.300.000. Segundo Höss, um montante de 2.500.000 lhe foi fornecido por Adolf Eichmann, pouco antes de Berlim estar cercada. Eichmann e seu representante permanente, Günther, eram os únicos que possuíam a informação necessária para calcular os números totais de exterminados. O extermínio em massa era, então, o objetivo principal em Auschwitz, mas essa não era de modo algum sua única função importante. Auschwitz era também um campo de trabalho escravo, fornecendo uma reserva de trabalhadores para empresas alemãs que contribuíam com o esforço de guerra. Os mais fortes dos novos prisioneiros só eram selecionados para viver porque podiam ser obrigados a trabalhar até que caíssem mortos. Os que desfaleciam eram às vezes chutados e espancados para determinar se ainda estavam vivos.
34 companhias, muitas delas ainda hoje nomes familiares como Krupp, AEG Telefunken, Siemens, Bayer e IG Farben, fizeram fortunas com o torturado trabalho de judeus, russos, poloneses, alguns prisioneiros de guerra dos aliados e prisioneiros de consciência alemães. A maior fábrica da IG Farben ficava em Monowitz, um subcampo de Auschwitz que fabricava a borracha sintética. Como retorno por fornecer trabalho escravo, a Farben pagava à SS uma taxa diária de 4 Reichsmarks por um trabalhador especializado, 3 Reichsmarks por um trabalhador não especializado e 1 Reichsmark e meio por uma criança. Em sua acusação contra os diretores da Farben nos julgamentos de industriais alemães no pós-guerra, Benjamin B. Ferencz, um advogado americano, disse à corte que a Farben apinhava 400 prisioneiros num bloco destinado a 162. Cada catre de madeira, forrado apenas com uma fina camada de palha suja, era compartilhado por 3 prisioneiros. Disenteria e diarreia aumentavam sua miséria. Os internos eram literalmente obrigados a trabalhar até a morte. Eram forçados a correr enquanto descarregavam sacos de cimento pesando mais de 45 quilos. A água de beber era contaminada, a roupa era escassa e a alimentação totalmente inadequada. Muitos morriam de frio ou de fome. As condições de todos os trabalhadores forçados eram terríveis, mas as dos judeus eram, de longe, as piores. Em agudo contraste com as condições degradantes dos internos, a vida para os escalões subalternos da SS que tomavam conta do campo, participando dos gaseamentos conhecidos num eufemismo como ações especiais, das execuções e da convocação de trabalho escravo, era toleravelmente confortável. Qualquer trabalho de ação especial atraía rações extras, um dia com 10 cigarros, 1/5 de litro de vodka e pouco mais de 100 gramas de salsicha alemã. Mas para os oficiais da SS como Mengele, as recompensas eram ainda mais generosas. Um dos colegas de Mengele em Auschwitz, Dr. Johann Kremer, manteve um diário. Embora dedicasse apenas algumas frases a seu papel nas ações especiais, recordava em detalhe como saboreava a boa vida, especialmente a comida servida por chefes no clube da Waffen-SS. 5 dias de setembro foram particularmente memoráveis. 6 de setembro. Hoje, um excelente jantar de domingo. Sopa de tomate, metade de um frango com batatas e repolho roxo, um magnífico sorvete de baunilha. Saí às 8 da noite para participar de outra ação especial. 9 de setembro. Esta manhã recebi notícias muito bem-vindas do meu advogado. Eu estava divorciado de minha mulher desde o dia 1º deste mês. Mais tarde estive presente como médico no açoitamento de 8 internos do campo e numa execução feita com um revólver de pequeno calibre. Arranjei sabão em pó e 2 barras de sabão. 17 de setembro. Pedi um paletó esporte a Berlim. 20 de setembro. Nesta tarde de domingo, ouvi das 15 às 18 horas um concerto da banda de prisioneiros sob um maravilhoso sol. O chefe da banda era maestro da ópera estatal em Varsóvia. 80 músicos. Porco assado no jantar. 23 de setembro. Essa noite estive presente na 6ª e nas 7ª ações especiais. Às 8 da noite, jantar na casa do Gruppenführer Paul, uma refeição verdadeiramente festiva. Tivemos peixe assado para comermos à vontade, café de verdade, excelente cerveja e sanduíches. Outros ornamentos de uma vida confortável foram preservados pelo comandante do campo, Hess, que morava com a mulher e 5 filhos numa casa branca de estuque rodeada por uma cerca branca feita de estacas. O jardim que circundava a casa estava cheio de sebes vermelhas e begônias em floreiras azuis. Era, como o Hess recordou, um cenário idílico para sua casa de campo. Cada desejo que minha mulher ou os meus filhos manifestavam lhes era concedido. As crianças podiam levar uma vida livre e sem restrições. O jardim de minha mulher era um paraíso de flores. As crianças gostavam particularmente dos prisioneiros que trabalhavam no jardim. Toda a minha família revelava um amor intenso pela agricultura, e, em especial, por todo tipo de animal. A cada domingo, eu tinha de passear com eles pelos pastos, visitar os estábulos e talvez nunca tenhamos deixado de ir aos canis, onde os cachorros eram mantidos. Nossos 2 cavalos e o potro eram especialmente amados. As crianças sempre mantinham animais no jardim.
criaturas que os prisioneiros estavam incessantemente trazendo para elas. Tartarugas, martas, gatos, lagartos. Havia sempre alguma coisa nova e interessante a ser vista lá. No verão, elas se jogavam na piscina infantil do jardim ou no Sola, rio. Mas sua maior alegria era quando o papai entrava na água com elas. Ele, contudo, tinha muito pouco tempo para todos esses prazeres infantis. Era essa tentativa de manter uma vida normal em meio a uma extraordinária crueldade e desumanidade que fez de Auschwitz um lugar saído do inferno de Dante. Às vezes, Auschwitz se assemelhava ao teatro do absurdo. Havia até mesmo regras de tráfego no campo, com sinais de trânsito ficando vermelhos e verdes. As infrações provocavam uma investigação do Tribunal de Tráfico da SS, como o próprio Mengele descobriu um mês após sua chegada, ao bater num caminhão de armamentos da SS quando corria em sua moto para Birkenau. Mengele ficou ferido e partes do seu uniforme, assim como a motocicleta, sofreram danos. Mas a corte achou que a culpa do SS Rumpelstiltskin, capitão da SS, não podia ser estabelecida. Havia muitos outros aspectos dantescos da vida em Auschwitz. O campo tinha seu próprio estádio de futebol, biblioteca, laboratório fotográfico, teatro, piscina da SS e orquestra sinfônica. Havia inclusive um bordel chamado The Puff, usado por homens da SS e alguns prisioneiros favorecidos. Quando entrou no mundo de pesadelo de Auschwitz, Mengele se distanciou de imediato dos outros médicos da SS. Era o único médico do campo a ter servido no fronte oriental e a ter sido agraciado com a Cruz de Ferro e outras condecorações. O Dr. Hans Munk, um médico da SS que serviu num laboratório bacteriológico num subcampo de Auschwitz e que se tornou amigo íntimo de Mengele, relembra que Mengele tinha muito orgulho de suas medalhas e as usava expostas com grande destaque no uniforme. Mengele se referia com frequência à sua experiência de combate e desenvolveu com rapidez uma aura especial no campo por ter estado na linha de frente, o que contrastava agudamente com as carreiras burocráticas dos outros médicos do campo. Mengele uniu o status de combatente a uma dedicação fanática a seus deveres. Enquanto outros médicos de Auschwitz não faziam mais do que era requerido deles, Mengele estava sempre assumindo novos projetos e responsabilidades. Floresceu em Auschwitz, a tal ponto que ainda hoje alguns sobreviventes continuam se referindo equivocadamente a ele como médico-chefe do campo, um posto, na realidade, ocupado pelo Dr. Eduard Wirtz, que nomeou Mengele médico sênior do campo de mulheres em Birkenau. Alguns dias depois da sua chegada, enquanto Auschwitz estava no meio de uma de suas muitas epidemias de tifo, Mengele criou uma reputação de radical e implacável eficiência. O pântano nas proximidades tornava difícil a obtenção de água potável e trazia a constante ameaça dos mosquitos. Outros médicos da SS tinham fracassado nos esforços para controlar o tifo nas exíguas acomodações dos barracões do campo. A solução que Mengele deu à epidemia foi exposta numa das 78 acusações elaboradas em 1981 pelo gabinete do procurador alemão ocidental, quando as autoridades julgavam que ele ainda estava vivo. No que diz respeito ao detalhamento de provas, esse mandado de captura é o documento mais condenatório e completo que jamais foi compilado contra ele. Segundo o mandado, em 25 de maio de 1943, Mengele enviou 507 ciganos e 528 ciganas suspeitos de estar com tifo para a câmara de gás. Também é denunciado que em 25 ou 26 de maio, poupou os ciganos que eram alemães, enquanto mandava aproximadamente 600 outros para serem gaseados. Tal desprezo por essas vidas é explicado pela visão de Mengele de que os ciganos eram uma subespécie. A ironia era que o próprio Mengele, às vezes, chamava a atenção por fazer comentários sobre sua própria aparência, nitidamente não ariana, que lembrava com mais rigor a de um cigano que a de um perfeito espécime nórdico. Na verdade, a própria classificação racial de Mengele pela SS o colocara na categoria de Narisch-Ostisch, o que significava que seus traços predominantes eram de origem oriental. Desde a infância,
Ele tivera consciência da pele ligeiramente morena, dos penetrantes olhos castanhos esverdeados e do cabelo castanho escuro. Na escola, suportara insultos sem gravidade dos colegas de turma sobre a aparência cigana. E na Baviera, onde Mengele foi criado, a palavra para cigano tinha um sentido pejorativo, indicando uma pessoa instável e mal ajustada. Em especial, sua cidade natal de Ginsburg estava repleta de histórias folclóricas sobre ciganos que vinham sequestrar crianças que se comportavam mal. No final de 1943, uma severa epidemia de tifo atingiu o campo de mulheres em Birkenau, que estava, então, sob o controle de Mengele. De cerca de 20.000 mulheres semi-mortas de fome, por volta de 7.000 estavam gravemente doentes. Segundo a doutora Ella Lingens, uma médica austríaca enviada para Auschwitz por tentar ajudar alguns amigos judeus a fugir de Viena, Mengele propôs outra de suas soluções radicais. Mandou todo um bloco judeu de 600 mulheres para a câmara de gás e limpou o bloco. Depois, fez com que o desinfetassem de cima para baixo. Em seguida, colocou banheiras entre esse bloco e o seguinte, e as mulheres do bloco seguinte saíram para serem desinfetadas e depois transferidas para o bloco limpo. Lá, receberam uma camisola de dormir limpa e nova. O próximo bloco foi limpo da mesma maneira e assim por diante até que todos os blocos foram desinfetados. Fim do tifo. O episódio terrível foi que ele não pôde colocar aquelas primeiras 600 em parte alguma. As técnicas de Mengele para erradicar o tifo foram muito admiradas pelo médico da guarnição, o Dr. Wirtz. Em fevereiro de 1944, Wirtz citou-as como uma das maiores razões pelas quais Mengele deveria ser agraciado com a Kriegsjardenskreuz, ou Medalha de Serviços de Guerra, observando que ao combater uma severa epidemia tifoide, ele próprio foi infectado por um tifo muito forte. As medidas que Mengele tomou contra o tifo foram apenas amostras do cínico desrespeito pela vida que ele tão rapidamente desenvolveu em Auschwitz. Perto do fim de 1944, houve uma escassez de comida. Ela não era suficiente sequer para sustentar a magra dieta de 700 calorias por dia para as 40.000 mulheres do campo C, Birkenau. Mengele foi informado de que deveria dizer aos colegas da SS que não poderia mais alimentar as debilitadas prisioneiras. Teria, portanto, de liquidá-las. Durante as 10 noites seguintes, comboios de caminhões carregaram as mulheres, 4.000 por dia, para a câmara de gás. Uma visão horrível dessa caravana de caminhões, os faróis varando a escuridão, cada qual transportando uma carga humana de 80 mulheres que enchiam o ar com seus gritos ou permaneciam mudas, paralisadas de medo. Mas foi nas seleções no fim dos trilhos, quando os recém-chegados desciam dos degradantes vagões de carga para encontrar seu destino, que Mengele firmou sua reputação, mesmo entre os colegas médicos da SS, como um cínico cruel. Segundo uma médica prisioneira, Olga Lengel, Mengele era de longe o provedor principal da câmara de gás e dos fornos crematórios. 2 médicos da SS eram designados para examinar, no final da linha, cada novo transporte. Seus poderes excêntricos de vida e morte, à medida que os prisioneiros obedientes passavam em fila, foram descritos de maneira muito nítida pelo Dr. Miklos Nizhly, que se tornou patologista de Mengele. Qualquer pessoa que tivesse ultrapassado os portões do casê era uma candidata a morrer. Aquele cujo destino dirigira para a coluna da esquerda era transformado, dentro de 1 hora, num cadáver pela câmara de gás. Menos afortunado era aquele que a adversidade tinha sido selecionado para a coluna da direita. Ele ainda era candidato à morte, mas com uma diferença. Durante 3 meses, ou pelo tempo que pudesse suportar, devia se submeter a todos os horrores que o casê tinha a oferecer, até cair por absoluta exaustão. A maioria dos médicos da SS consideravam as seleções a mais estressante de todas as suas obrigações no campo. Disse a doutora Ella Lingens. Alguns, como Werner Rode, que odiava seu trabalho, e Hans Koenig, que estava profundamente enojado com suas tarefas, tinham de ficar bêbados antes de aparecerem na rampa. Só 2 médicos executavam as seleções sem estimulantes de qualquer espécie: o Dr. Josef Mengele e o Dr. Fritz Klein. O Dr. Mengele era particularmente frio
e cínico. A abordagem impassível de Klein se devia ao fato dele ser um virulento antissemita. Tinha odiado todos os judeus desde que um deles seduzira sua noiva quando eram estudantes universitários e um dia, por acaso, o ouviram dizer que até gostava do cheiro dos crematórios. Na visão de Mengele, a maior ameaça à superioridade da raça alemã era representada pelos judeus. Ele uma vez me falou que existiam apenas 2 povos dotados no mundo, alemães e judeus, e o problema era quem seria superior, disse a doutora Lingens. Então, ele decidiu que os judeus tinham de ser destruídos. Para dezenas de milhares de internos, Mengele era uma das primeiras pessoas que viam em Auschwitz. Muitos atestaram sua aparência imaculada, as mãos muito bem cuidadas quando ele exercia o poder de vida e morte. Algumas mulheres, que ele não hesitava em humilhar, fazendo-as desfilar nuas enquanto realizava suas seleções, julgavam-no um homem bem apessoado, embora uma fenda entre 2 dentes superiores da frente comprometesse um pouco o efeito. Sobreviventes comentaram a impressão deixada pelo uniforme de talhe justo da SS, com botas pretas brilhantes, luvas brancas e bastão polido, quando ele examinava suas possíveis cobaias, com um olho firme, sorrindo às vezes e assoviando uma área operística. Como odiávamos esse charlatão, disse a doutora Lengel. Ele profanava a própria palavra ciência. Como desprezávamos seu ar distante, arrogante, o assobio contínuo, as ordens absurdas, a crueldade glacial. Dia após dia, ele estava em seu posto, observando a deplorável multidão de homens, mulheres e crianças que avançava com dificuldade, todos nos últimos estágios de exaustão devido à jornada desumana em vagões de gado. Ia apontar o bastão para cada pessoa e dirigi-la com uma palavra, direita ou esquerda. Parecia sentir prazer com a aterradora tarefa. As seleções de Mengele na enfermaria também eram célebres ao jogar de modo perverso com as emoções de médicos da prisão e suas tentativas de salvar, por quaisquer meios possíveis, seus pacientes da câmara de gás. A doutora Lingens disse: o cínico Dr. Mengele tornava as coisas fáceis para si mesmo. Mandava que nós, médicos da prisão, fizéssemos listas meticulosas de nossos pacientes, incluindo diagnósticos e prognósticos. Deveríamos declarar uma data aproximada em que o paciente estaria em condições de deixar o hospital e reassumir o trabalho. Era difícil nos recusarmos a fazer essa lista, visto que nada nos era dito sobre seu objetivo, embora imaginássemos perfeitamente bem qual seria ele. Se colocássemos que um paciente tinha de permanecer no hospital por mais de 3 ou 4 semanas, ele estava condenado. Se estabelecêssemos um prazo mais curto, o Dr. Mengele mandaria liberar o paciente e gritaria conosco: o quê? Você diz que é médico e pretende tirar essa criatura miserável, semi-morta, do hospital em menos de 4 semanas? Isso fazia parecer que estávamos cruelmente iludindo os pacientes acerca do devido tempo de sua recuperação. Se aceitava o prognóstico de curto prazo, o Dr. Mengele insistiria na alta do paciente na data declarada. No caso daquelas mulheres enfraquecidas, uma alta às vezes se aproximava muito de um assassinato. Era com frequência impossível encontrar uma saída. Longe dos olhares de colegas arianos como a doutora Lingens, que, ao contrário de médicos judeus, podia se arriscar a desafiar seus excessos, Mengele recorria a uma variedade de métodos cruéis de execução. A denúncia alemã ocidental expõe um catálogo monstruoso. Josef Mengele é acusado de ter ativa e decididamente tomado parte em seleções, em blocos de prisioneiros doentes, daqueles prisioneiros que, devido à fome, privação, exaustão, enfermidade, infecção, maus tratos ou outras razões, estavam incapazes para o trabalho no campo, e dos quais não se esperava uma recuperação rápida. E também daqueles que tinham doenças contagiosas ou singularmente desagradáveis, como uma erupção de pele. Os selecionados eram mortos por meio de injeções, pelotões de fuzilamento ou pelo doloroso sufocamento até a morte por ácido prússico nas câmaras de gás, de modo a abrir espaço no campo para os prisioneiros aptos, selecionados por ele ou outros médicos da SS, do modo já mencionado.
As injeções letais eram compostas de fenol, gasolina, evipal, clorofórmio ou ar na circulação sanguínea, em especial na câmara cardíaca, sendo aplicadas pelo próprio Mengele ou, a seu mando, pelo agente sanitário da SS enquanto ele observava. Ele também é acusado de ter supervisionado, em seleções em acampamentos e em hospitais, agentes sanitários da SS, que atiravam grânulos de ácido prússico do Zyklon B nos tubos de entrada de ar dos quartos com pessoas condenadas a morrer tossindo juntas, ou ele próprio os atirava. No final de agosto de 1943, a mulher de Mengele, Irene, viajou de Freiburg, na Alemanha, onde havia preferido passar a guerra, para visitá-lo em Auschwitz. Restrições de quarentena por causa do tifo não deixariam de fazer com que ela se demorasse mais tempo lá do que havia planejado. O que é esse mau cheiro? Relatam que Irene perguntou ao marido erguendo os olhos para uma chaminé e as nuvens de fumaça além dela. Não me faça perguntas a respeito disso. Mengele teria respondido num tom casual. Segundo o filho de Mengele, Rolf, a mãe lhe disse mais tarde que aquele foi o momento em que ela começou a ter suas dúvidas, quando o casamento estremeceu pela primeira vez antes de acabar, por fim, 6 anos mais tarde. Em virtude da guerra, eles nunca tiveram um casamento de verdade, disse Rolf. Minha mãe era alegre, animada, cheia de vida, uma pessoa vibrante. Os colegas de Mengele na SS que chegaram a conhecê-lo bem comentam que ele nunca discutia sua vida pessoal. Não se lembram sequer que tenha mencionado o nascimento do filho em 1944. Havia momentos, no entanto, quando ele ficava agitado e ansioso, em que sua compostura glacial escapulia. Essas ocasiões geralmente ocorriam quando ele estava esperando que saíssem gêmeos de vagões ferroviários que haviam acabado de chegar. Zwilling, Zwilling, Zwilling. Gêmeos, 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 era o que ele gritava, disse Horst von Glasenapp, o juiz alemão ocidental que tomou inúmeros depoimentos durante os anos 1970 de vítimas sobreviventes de Mengele. Uma delas, Irene Slotkin, que tinha 5 anos quando foi para Auschwitz, recordou. Lembro-me da primeira vez que o vi. Ele estava com uma roupa verde escura. E lembro-me das botas. Esse era provavelmente o nível dos meus olhos. Botas pretas que brilhavam. Ele estava procurando por Zwilling, Zwilling. Parecia irritado. Não sei se compreendi que aquilo se aplicava a mim. Sabíamos que não importa o que tínhamos de fazer, era bom fazer rápido e bem feito. Seu irmão René lembrava-se de ter sido salvo por Mengele porque era um gêmeo. A certa altura, perto do final da guerra, fui escalado para ir para as câmaras. Sabia que ia perder minha vida. Estávamos sendo embarcados em caminhões quando um carro se aproximou. Um conversível. Foi quando vi Mengele. Fomos retirados do caminhão. Ele parou todo o cortejo porque iam matar seus gêmeos. Outra testemunha, a doutora Martina Puzina, que Mengele empregou como antropóloga para medir os traços exteriores dos gêmeos, um dia o viu berrando num tom muito alto. Gêmeos, aqui! Gêmeos, aqui! Enquanto corria ao longo de um cortejo de judeus húngaros que fluíam para fora do trem. Havia mulheres andando com as crianças se afastando, e ele estava dando ordens para que esperassem ali, que alguém ia cuidar deles. Outras vezes, Mengele adotaria cinicamente um tom mais tranquilizador, como disse essa testemunha anônima num depoimento para o exército americano. Reparamos várias vezes no modo hipócrita como o horrível Dr. Mengele tratava mulheres e crianças que desembarcavam do trem. Madame, tome cuidado, seu filho vai se resfriar. Madame, a senhora está enferma e cansada após uma longa viagem. Dê seu filho para esta senhora e poderá pegá-lo mais tarde na creche. Nesses dias ele estava de bom humor, tratando de modo amigável as pessoas que mandava para a morte e que, com muita frequência, estariam reduzidas à fumaça 5 ou 6 horas após sua chegada. Mas não importa qual fosse sua conduta, era de Mengele, mais que de todos os outros que os sobreviventes que acompanharam as seleções se recordam com maior nitidez. No julgamento de 1964 de 22 réus de Auschwitz, uma testemunha, Ari Fuchs, disse que enquanto trabalhou perto das rampas de chegada, viu que era sempre Mengele quem fazia as seleções.
Mas como pode Mengele ter estado o tempo todo lá? Perguntou o incrédulo juiz. Em minha opinião, sempre esteve lá, respondeu Fuchs, dia e noite. Mais de 30 anos depois do final da guerra, Mengele defendeu as seleções do campo em discussões de uma noite inteira com o filho, durante o encontro dos dois no Brasil. Rolf recorda a defesa do pai. Ele me diz que não inventou Auschwitz e que não era pessoalmente responsável pelos incidentes que ocorriam lá. Auschwitz já existia. Queria ajudar, mas as possibilidades eram muito limitadas. Não podia ajudar a todos. Por exemplo, ele me perguntou o que podia fazer nas plataformas quando chegavam as pessoas semi-mortas e infectadas. Estava além da imaginação de qualquer um descrever as circunstâncias ali. Disse que seu trabalho era definir apenas apto para o trabalho e inapto para o trabalho. Tentava classificar as pessoas como aptas para o trabalho com a maior frequência possível. Acha que dessa maneira salvou a vida de vários milhares de pessoas. Não ordenava o extermínio e não era responsável. Disse que os gêmeos deviam suas vidas a ele. Disse que nunca feriu ninguém pessoalmente e nessa altura ficou muito exaltado. Perguntou se eu, seu filho, acreditava nas mentiras dos jornais. Mas a defesa de Mengele não é respaldada por dezenas de depoimentos, sob juramento, de internos assim como de parceiros médicos e homens da SS. Mengele não classificava as pessoas como aptas para o trabalho por razões humanitárias, mas porque encarava Auschwitz como o supremo laboratório humano, com um suprimento ilimitado de material para tocar sua pesquisa, que a guerra tinha, de maneira inconveniente, interrompido. Estava tão obcecado em encontrar um grande número de gêmeos que comparecia às seleções no fim dos trilhos mesmo quando não estava em seu turno. Podia ser visto barganhando com os médicos da SS de serviço para que separassem os gêmeos para ele. A afirmação de Mengele de que nunca feriu ninguém também é contestada pelas volumosas provas de seus experimentos com gêmeos. A pesquisa de Mengele ganhou força na primavera de 1944. Quando os transportes conduzindo judeus húngaros começaram a chegar. A denúncia alemã ocidental contra Mengele relaciona testemunhos para pelo menos 39 seleções distintas que ele é acusado de ter praticado entre abril e agosto, envolvendo dezenas de milhares de judeus. A cifra real é provavelmente 2 vezes essa, já que em muitas ocasiões nenhuma testemunha teria sobrevivido. Embora muitos experimentos de Mengele cobrissem uma variedade de estudos, de bacteriologia a transplantes de medula óssea, o objetivo principal parece ter sido desvendar o segredo de criar nascimentos múltiplos com traços arianos produzidos por engenharia genética, como observou a denúncia alemã ocidental. A pesquisa com gêmeos ocupou uma grande parte dos pseudo-experimentos do acusado, segundo as investigações preliminares da corte. Isso era particularmente interessante para o regime nazista, em especial com relação ao desejado aumento na taxa de nascimentos por meio do aumento medicamente manipulado no número de nascimentos de gêmeos. Mas o desafio não era apenas melhorar a fertilidade das mulheres alemãs, embora Mengele tenha mostrado um breve interesse por isso com uma série de estranhos experimentos sexuais. Tratava-se, na verdade, de aperfeiçoar e preservar os melhores traços de sua mítica super-raça ariana, incluindo os olhos azuis, o cabelo louro, os corpos fortes e saudáveis. A qualidade não podia ser sacrificada em proveito da quantidade. Não poderia haver enfraquecimento da linhagem ariana. Vários outros experimentos, em particular a esterilização, já estavam em curso em Auschwitz quando Mengele chegou. O propósito desses experimentos era encontrar um meio fácil e eficiente de esterilização em massa para as recém-conquistadas raças inferiores. Além disso, o coronel Viktor Brack, chefe administrativo na chancelaria do Reich, havia sugerido a Himmler que para o esforço de guerra poderia ser mais produtivo, em vez de liquidar judeus, colocar alguns deles para trabalhar, desde que um método rápido e eficiente de controle da natalidade pudesse ser encontrado. O Dr. Horst Schumann e sua equipe deram então início a uma série de esterilizações sexuais experimentais por raios-x, que se revelaram extremamente dolorosas para as vítimas. Um registro que sobreviveu mostra que Schumann e seus médicos executavam 90 esterilizações num dia.
As mulheres também eram sujeitas a doses maciças de radiação, e seus ovários eram depois removidos para estabelecer a dosagem exata requerida para a esterilização. A ambição de Mengele ia muito além de encontrar apenas um método de conter a capacidade reprodutiva da raça judia. Ele estava mais preocupado em garantir a pureza racial das futuras gerações de alemães, um programa de pesquisa calculado para seduzir a imaginação da hierarquia nazista e promover sua carreira. Mengele já havia deixado claro que pretendia seguir uma carreira acadêmica após a guerra, embora a doutora Lingens tivesse dúvidas sobre sua capacidade. Eu diria que era moderadamente talentoso, disse ela. Vi 2 de suas publicações antes da guerra, e certamente nada havia de brilhante nelas. Mas achei que em cerca de 20 anos ele poderia se converter num professor universitário. O Dr. Hans Mink, que trabalhou no Instituto de Higiene do Exército da SS em Reichskuh, um subcampo de Auschwitz, e ficou conhecendo bem Mengele, não tinha dúvidas sobre sua motivação. Eu o via como um nacional-socialista convicto, que nunca questionou como a solução final era administrada no campo. Era um oportunista. Durante esse período, a ideologia tinha uma grande influência. Himmler era um dos grandes místicos nazistas, e é possível conceber que fossem realizadas pesquisas pseudocientíficas com o objetivo de agradar Himmler. Certamente, o principal objetivo de Mengele era se tornar professor universitário após a guerra. A teoria de que Mengele era guiado por uma ambição cega, que a pesquisa era tão importante para ele que qualquer desumanidade se tornava insignificante, é reforçada pelas descobertas da denúncia alemã ocidental. É imputada a Josef Mengele a acusação de ter realizado experimentos médicos em prisioneiros vivos para publicação científica, visando servir a sua ambição e seu progresso na carreira pessoal. Pretendia realmente que as vítimas morressem de acordo com a regra do experimento e fazia uma avaliação muito barata de suas vidas. Muitas vezes, eles morriam apenas para refinar seu conhecimento médico e sua formação acadêmica. Os fundos para essa pesquisa genética em Auschwitz tinham sido autorizados pelo Deutsche Forschungsgemeinschaft, o Conselho Alemão de Pesquisa, em agosto de 1943. Parece que o professor von Verscher, então diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia, de fato conseguiu o financiamento do Conselho. Num relatório de progresso para o Conselho, von Verscher escreveu: Meu co-pesquisador nesse estudo é meu assistente, o antropólogo e médico Mengele. Está servindo como Raumpuschführer e médico militar no campo de concentração de Auschwitz. Com permissão do Reichsführer SS, Himmler, uma pesquisa antropológica está sendo empreendida com os vários grupos raciais no campo de concentração e amostras de sangue serão enviadas para exame em meu laboratório. O dinheiro foi usado para construir um laboratório especial de patologia que Mengele tinha planejado para o Crematório 2, em Birkenau, onde vítimas, há pouco gaseadas, poderiam ser dissecadas. Foi equipado com o mais moderno equipamento disponível e uma mesa de dissecação de mármore polido com várias pias, uma delas instalada com torneiras de níquel, dominava o piso de concreto vermelho. O patologista que ele escolheu para se encarregar da tarefa foi o médico judeu-húngaro Miklós Nischly, que chegou a Auschwitz em 29 de maio de 1944. Nesse dia, Mengele foi direto para o fim dos trilhos e ordenou que todos os médicos ficassem de um lado. Foi reunido um grupo de 50. Mengele mandou que aqueles que haviam estudado em universidades alemãs, que tinham um conhecimento sólido de patologia e tinham praticado medicina forense, dessem um passo à frente. Tenham cuidado, ele os advertiu. Vocês devem estar à altura da tarefa. O Dr. Nischly comentou. Sua atitude ameaçadora deixava pouco à imaginação. Olhei de relance para meus companheiros. Talvez estivessem intimidados. Pouco importava. Minha decisão já estava tomada. Saí da fileira e me apresentei. O Dr. Mengele me interrogou demoradamente, perguntando onde eu havia estudado, o nome dos meus professores de patologia, como havia adquirido um conhecimento de medicina forense, durante quanto tempo eu a praticara, etc.
Ao que parece, minhas respostas foram satisfatórias, pois ele de imediato me separou dos outros e ordenou que meus colegas voltassem aos seus lugares. Por ora, estavam poupados. A primeira tarefa do Dr. Nigli foi passar num exame de dissecação. Vários cadáveres lhe foram trazidos para exame na presença de médicos da SS e da prisão. Extraí todos os órgãos, anotei tudo que era anormal e respondi sem hesitação às inúmeras perguntas que eles me atiraram. Os rostos mostraram que sua curiosidade tinha sido satisfeita, e pelos acenos de aprovação e olhares, concluí que fora aprovado no exame. Mengele já havia dado um início bizarro à sua tentativa de aperfeiçoar o espécime alemão ideal, ao testar se poderia mudar a pigmentação dos olhos injetando diferentes corantes coloridos. 36 crianças de um galpão em Birkenau foram usadas para os testes dos olhos, que resultou em dolorosas infecções e às vezes cegueira. Depois dos testes, as crianças não tinham mais utilidade e foram gaseadas. Os resultados dessa pesquisa, que começou no verão de 1943 e foi suplementada com fundos do Conselho Alemão de Pesquisa em setembro desse ano, foram testemunhados por um médico judeu prisioneiro, Wechsler Janko. Em junho de 1943, fui para o campo cigano em Birkenau. Vi uma mesa de madeira. Sobre ela havia amostras de olhos. Cada uma tinha um número e uma letra. Os olhos iam do amarelo muito leve ao azul, verde e violeta brilhantes. Outra testemunha, Vera Kriegel, disse que viu uma parede coberta com olhos num dos laboratórios de Mengele. Estavam espetados como borboletas, disse ela. Achei que já tinha morrido e estava morando no inferno. Os olhos eram despachados para o Instituto do professor von Verscher, em Berlim. Ao se deparar com um relatório sobre pigmentação dos olhos sendo preparado por um pesquisador do Instituto perto do final da guerra, o coeditor de uma publicação médica observou que um conjunto de cobaias, avós, pais e filhos, haviam morrido ao mesmo tempo. Pode-se presumir que foram mortos no campo de concentração. Para aperfeiçoar um método de produzir em massa pessoas adequadas para povoar os novos territórios alemães e substituir as esvaziadas fileiras do exército, Mengele decidiu definir que atributos e deficiências eram herdados geneticamente, não sendo adquiridos pelo estilo de vida e o ambiente. A melhor maneira de conseguir fazê-lo era pelo estudo comparativo de gêmeos, com uma criança em cada par, usada como parâmetro. Mas esse tipo de comparação só é válido quando uma detalhada história de vida está disponível. Em Auschwitz, isso geralmente não era possível. Por isso Mengele usou um sistema que era necessariamente aleatório e de valor científico duvidoso. Isso não deixa de contestar a avaliação de alguns estudantes do fenômeno Mengele que, apesar da corruptora influência da época, ele pode ter sido um líder no campo da genética e antropologia. Gêmeos destinados aos experimentos de Mengele eram alojados no galpão 14 do campo F em Birkenau, apelidado o Zoo. Ali, sob as ordens de Mengele, recebiam boa comida, camas confortáveis e condições de vida higiênicas a fim de ficarem saudáveis para a parte mais importante do processo experimental, o estudo comparativo de sua anatomia e suas funções corporais. A finalidade de deixá-los mais fortes era impedir que infecções interferissem nos resultados do estudo, excluindo doenças como tifo, que eram deliberadamente induzidas para que seus efeitos fossem monitorados. Muitas crianças adoravam Mengele, tio Pepe, como o chamavam. Em certos dias, ele trazia doces, como Vera Alexander, uma sobrevivente, explicou. Ele levou chocolate para elas, as roupas mais bonitas, calças brancas, até mesmo aventais, e as meninas tiveram fitas no cabelo. Um dia gritou comigo porque uma menina tinha uma fita mais baixa que a outra. Ele me disse, "Como fez isso?" "Não estão como eu gosto." Em seguida a essa fase preliminar de preparação da saúde, os gêmeos eram transferidos para o hospital no campo B2F, para o estágio em vivo. Ele incluía experimentos executados enquanto as crianças estavam vivas. Os registros do campo mostram que as transferências de crianças judias, juntamente com crianças gêmeas, adultos gêmeos, anões e deficientes físicos dos transportes para o hospital, começaram em julho de 1944.
É impossível pôr uma cifra no número de gêmeos com quem Mengele fez experimentos, embora seja dada uma ideia de escala na denúncia alemã ocidental. É, às vezes, afirmado que 200 pares apenas de meninos gêmeos eram mantidos de prontidão para os experimentos do acusado, Josef Mengele. Na primeira fase do estágio em vivo eram tiradas medidas precisas dos crânios, orelhas, narizes e outros traços externos. Para esse processo, Mengele recorria aos serviços da doutora Martina Puzina, ex-assistente do professor de antropologia polonês Jan Ciechanowski, da Universidade de Lwów. Ciechanowski tinha aperfeiçoado um método de medir estatisticamente diferentes traços externos ligados a grupos raciais. Como participante do movimento clandestino polonês, a doutora Puzina foi enviada para Auschwitz, onde logo contraiu tifo. Como a doutora Puzina explicou, foi enquanto estava no hospital que Mengele descobriu quem era ela e a recrutou. Mengele passou por mim e ouvi o médico polonês dizer a ele que eu tinha sido assistente do professor Ciechanowski antes da guerra. Mengele ficou muito entusiasmado com isso e disse ao médico que eu devia me apresentar a ele no dia seguinte. Eu estava tão fraca que tive de ser carregada. Quando o vi pela primeira vez, sentado ali na sua mesa, espantou-me como parecia jovem. E limpo. Estava sempre limpo e elegante. Mengele estava sentado com o Dr. Koenig. Mengele me perguntou que trabalho eu andara fazendo no campo e eu contei. Carregava pedras. Por alguma razão ele riu e disse, bem, é melhor vir trabalhar comigo. Minha impressão foi de que ele era completamente indiferente ao que estava acontecendo à sua volta. Deram à doutora Puzina uma cama própria numa ala especial do hospital, e sua ração de comida foi dobrada para apressar a recuperação. Depois que ela recobrou as forças, Mengele levou-a para um escritório que lhe atribuíra para o trabalho. Ela foi abastecida com os últimos e precisos instrumentos de medida suíços e começou a trabalhar depois que chegaram os judeus húngaros, começando em abril de 1944. Não nos cabia ver as seleções dos gêmeos, disse ela, mas minha sala ficava muito perto da linha férrea e me lembro de vê-lo andar de um lado para o outro nas seleções, gritando. Às vezes parecia completamente louco. Durante os 6 meses seguintes, quase até Auschwitz ser libertado pelo Exército Vermelho em janeiro de 1945, a doutora Puzina mediu 250 pares de gêmeos, anotando cuidadosamente cada detalhe, a distância do nariz à orelha, a distância entre as orelhas, a circunferência da cabeça e assim por diante. De vez em quando Mengele vinha verificar o trabalho. Não era muito conversador. Costumava apenas dar uma olhada nas fichas que tinham sido completadas, disse ela. Nunca me contou em que estava aplicando aqueles resultados, mas eu fazia uma ideia. Queria cada detalhe, especialmente qualquer diferença nos gêmeos, e queria saber de seus olhos. Depois de medidos, os gêmeos eram levados para o Hospital dos Homens, bloco 15 do campo B2F. Ali, Mengele fazia com que as crianças fossem despidas e as examinava durante horas nos menores detalhes. Nenhuma parte da anatomia escapava à sua atenção. Quando esse exame terminava, começava a verdadeira tortura. Cirurgias brutais e outros testes dolorosos eram executados, muitas vezes sem anestésicos. Eram amputações desnecessárias, punções lombares, injeções de tifo e feridas deliberadamente infeccionadas para comparar como cada gêmeo reagia. Na visão da denúncia alemã ocidental, nenhum desses procedimentos foi acompanhado de qualquer conhecimento reconhecível obtido a partir deles. Um grande número das cobaias de Mengele morria nesse estágio, muitas de um experimento particularmente bizarro, em que os suprimentos de sangue de diferentes pares de gêmeos eram trocados. Os resultados de um desses experimentos foram cruamente descritos por uma testemunha, Vera Alexander. Um dia Mengele trouxe chocolate e roupas especiais. No dia seguinte vieram homens da SS e levaram 2 crianças. Eram 2 dos meus favoritos, Tito e Nino. Um deles era corcunda. 2 ou 3 dias depois, um homem da SS os trouxe de volta num estado lamentável. Tinham sido cortados. O corcunda foi costurado na outra criança, costas com costas, os pulsos também pela parte de trás. Havia um terrível cheiro de gangrena.
Os cortes estavam contaminados e as crianças choraram toda a noite. Uma sobrevivente submetida a esse tipo de experimento com a irmã e um grupo de várias outras mulheres gêmeas recordou. Foi feita em cada mulher uma transfusão de sangue de outro conjunto de gêmeos para que Mengele pudesse observar a reação. Nós duas recebemos cada uma 350 ml de sangue de um par de gêmeos do sexo masculino, que provocaram uma reação de dor de cabeça severa e febre alta. Mengele também obrigou as duas irmãs a fazer sexo com outros gêmeos, ao que parece, para descobrir se gêmeos reproduziriam gêmeos. Por essa razão, ele não nos liberava para trabalhar e tentava encontrar parceiros adequados para nós. Quando objetivamos que tal experimento era inadmissível, ele nos disse que éramos prisioneiras e não tínhamos direito a opinar sobre o assunto. Irene Schlotkin e o irmão gêmeo René sobreviveram a esse estágio em vivo do trabalho de Mengele. Ela diz que em algum lugar na minha cabeça eu tive uma boa impressão. Você sabe, um médico é um médico, e por isso não vai me machucar. Mas naturalmente ele o fez. Esses testes em vivo só forneciam a Mengele uma informação superficial e incompleta. Em sua paixão de aprender tudo sobre as similaridades e diferenças em gêmeos, o próximo e último estágio de seus experimentos era o mais importante: a dissecação dos corpos para que os órgãos e o desenvolvimento geral pudessem ser comparados. Para essa avaliação simultânea de anomalias, os gêmeos de Mengele, seus espécimes mais valiosos, que ele havia acarinhado e alimentado, tinham de morrer ao mesmo tempo. O Dr. Miklos Nischli, que executou as dissecações para Mengele, estendeu-se sobre o tema. Onde, sob condições normais, podemos encontrar gêmeos que morram no mesmo lugar e ao mesmo tempo? Pois assim como todo mundo, os gêmeos estão separados por variadas circunstâncias de vida. Um pode morrer aos 10 anos, outro aos 50. No campo de Auschwitz, porém, havia várias centenas de gêmeos e, portanto, igual número de possibilidades de dissecação. Uma explicação para o comportamento de Mengele, demonstrar afeto sincero por crianças pequenas que ele planejava matar e dissecar, foi sugerida pelo professor Yahud Bauer, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Pessoas que conduzem experimentos com camundongos, ratazanas ou macacos podem fazê-lo porque não se identificam com os objetos de seus experimentos. Se você faz experimentos com ratos brancos, no entanto, você sabe, ratos brancos podem ser muito simpáticos. Então, alguns desses médicos estabelecem um relacionamento. Esse é um animal simpático, eu tenho de matá-lo, mas enquanto ele ainda está vivo, temos algum tipo de relacionamento. Esse é o tipo de relacionamento que é estabelecido entre os assassinos e suas vítimas. Entre as primeiras crianças cobaias que Mengele entregou ao Dr. Nischli, que estava esperando para realizar as autópsias em seu laboratório recentemente construído, havia um par de gêmeos com 2 anos de idade. Abri o arquivo e dei uma olhada. Exames clínicos muito detalhados acompanhados de raios-x, descrições e desenhos de artistas indicavam, do ponto de vista científico, os diferentes aspectos da qualidade gêmea desses 2 pequenos seres. Só estava faltando o relatório da patologia. Era minha tarefa fornecê-lo. Os gêmeos tinham morrido ao mesmo tempo e estavam agora deitados um ao lado do outro, na grande mesa de dissecação. Eram eles que tinham, ou cujos pequenos corpos tinham, de resolver o segredo da reprodução da raça. Entre as 40 páginas da denúncia alemã ocidental, há 9 alegações separadas envolvendo as mortes de 153 crianças que Mengele é acusado de ter assassinado para empreender dissecações. Uma acusação afirma que Mengele mandou 100 crianças serem baleadas na nuca para suas autópsias. Também é dito que ele teria induzido algumas crianças menos cooperativas a passar do bloco experimental ao crematório, oferecendo-lhes doces e baleando-as no caminho. Um dos métodos mais comuns de assegurar morte simultânea era injetar clorofórmio em seus corações, coagulando o sangue e provocando parada cardíaca. Segundo um depoimento do Dr. Nischli, Mengele um dia matou ele próprio 14 gêmeos ciganos do seguinte modo. Na sala ao lado da sala de dissecação, 14 gêmeos ciganos estavam esperando e chorando amargamente. O Dr. Mengele não nos disse uma só palavra.
e preparou uma seringa com 10 miligramas e outra com 5 miligramas. Tirou de uma caixa Evipal e de outra tirou o clorofórmio, que estava em recipientes de vidro de 20 miligramas, colocando-os na mesa de operações. Depois disso foi trazido o primeiro gêmeo, uma menina de 14 anos. O Dr. Mengele me mandou despir a menina e pôr sua cabeça na mesa de dissecação. Então, por via intravenosa, injetou Evipal no seu braço direito. Depois que a criança adormeceu, ele tateou pelo ventrículo esquerdo do coração e injetou 10 miligramas de clorofórmio. Após uma pequena contração, a criança estava morta. Depois disso, o Dr. Mengele fez com que a levassem para a câmara dos cadáveres. Desse modo, todos os 14 gêmeos foram mortos durante a noite. Esse método foi observado pela primeira vez pelo Dr. Nijli num conjunto de 4 pares de gêmeos, todos com menos de 10 anos de idade, que tinham atraído a atenção de Mengele porque em 3 pares, cada par tinha olhos de diferentes cores. Os olhos e outros órgãos foram removidos e despachados para o professor von Verscher no Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim, com a etiqueta Materiais de Guerra, urgente. O Dr. Nijli, sabendo que as crianças tinham sido assassinadas por injeções de clorofórmio, deixou em branco a seção Causa da Morte de seu relatório de dissecação. Como experimentos médicos possuíam uma classificação de alta segurança, a fachada de que todas as cobaias de Mengele tinham morrido de causas naturais precisava ser mantida, e ele mandou que o Dr. Nijli preenchesse a seção. A escolha das causas foi deixada a meu critério e minha discrição. A única exigência era que cada causa fosse diferente. Uma das técnicas comuns de Mengele era infectar gêmeos para comparar como a doença os afetava. Primeiro enquanto estavam vivos, depois para resultados mais sólidos quando já estavam mortos. Um médico interno, Johann Sespiva, disse: Durante meu trabalho no campo cigano me deparei com Mengele e prestei atenção às suas atividades. Eu, pessoalmente, o vi infectar gêmeos ciganos com tifo, para observar se eles reagiam de modo diferente ou da mesma forma. Pouco depois de terem sido infectados, foram gaseados. Essa técnica comparativa se tornou lugar comum. Se um gêmeo morresse de causas naturais, os outros gêmeos eram mortos para a comparação. Se fosse identificada mais leve diferença numa aptidão, era provável que gêmeos até então saudáveis fossem permanentemente incapacitados para atender à curiosidade de Mengele. Em certa ocasião, os Reichenberg, 2 irmãos muito parecidos, foram equivocadamente selecionados como gêmeos por um dos colegas de Mengele. Eles não fizeram objeções quando foram colocados na coluna direita da rampa, inconscientes de que Mengele e o bloco experimental os aguardava. Efraim Reichenberg disse que o irmão tinha uma bela voz e uma vez cantou para os alemães. Mas sua própria voz era muito pobre, e Mengele quis saber por que um gêmeo tinha uma voz melodiosa enquanto o outro não. Ele realizou uma cirurgia rude nas cordas vocais de ambas as crianças que prejudicou a fala das duas. Efraim acabou perdendo toda a capacidade de usar as cordas vocais. Só no final de 1984, a voz retornou depois que um microfone especial foi instalado em seu pescoço, logo abaixo do maxilar, fazendo a voz soar como se saísse de um computador. Antes de comprar esse maravilhoso aparelho, não podia falar nada, disse ele. Isso também foi inventado pelos alemães, o que é uma pena. Mengele exibia um extraordinário fascínio por qualquer coisa relacionada à raça. Depois de encontrar um pai corcunda parado ao lado do filho de 15 anos que tinha um pé direito deformado, ficou ansioso para saber se haveria outras anormalidades comuns. Selecionou-os na rampa e deu-lhes uma última refeição, que comeram vorazmente, sem saber que logo iriam morrer. O Dr. Nijli recebeu instruções para examiná-los, com métodos clínicos exatos antes que morressem, e depois executar as dissecações. Nijli sentiu-se de repente girando perto da orla da loucura. Meia hora depois, Mengele os apresentou baleados e mandou que os esqueletos fossem preparados, fervendo-se os corpos em água para que a carne pudesse ser facilmente tirada dos ossos. Depois os esqueletos foram imersos numa banheira com gasolina para deixá-los secos, sem cheiro e brancos. Disse o Dr. Nijli.
Dr. Mengele estava muito satisfeito. Trouxera consigo vários colegas oficiais. Eles examinaram com ar imponente partes dos esqueletos e desandaram a usar termos científicos bastante sonoros, falando como se as duas vítimas representassem um fenômeno médico extremamente raro. Abandonaram-se por completo à sua pseudociência. Os esqueletos foram embrulhados num papel resistente e de novo encaminhados para o professor von Verscher no Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim. Após a guerra, von Verscher afirmou que não estava ciente das atividades de Mengele e, a certa altura, chegou a negar que Mengele tivesse sido seu assistente. É provável que nunca seja provado exatamente até que ponto ele tinha conhecimento dos experimentos de Mengele, pois destruiu toda a correspondência entre os dois. Sabe-se, no entanto, que Mengele visitou von Verscher em Berlim pelo menos uma vez enquanto estava em Auschwitz, e parece inconcebível que os dois não discutissem a natureza e os resultados dos experimentos. Segundo a esposa de von Verscher, Mengele confidenciou num jantar, em uma de suas visitas a Berlim, que lhe fora muito difícil realizar o trabalho em Auschwitz. É horrível, ela afirma ter ouvido dele. Não posso falar sobre isso. A filha de von Verscher recorda que o pai achava que Mengele estava deprimido, em termos clínicos, e possivelmente com tendências suicidas. Deprimido ele pode ter estado, mas seu entusiasmo pelo trabalho nunca esmoreceu. Muitos médicos internos recordam Mengele como um homem que tinha tanta compaixão e sentimentos pelos prisioneiros em Auschwitz quanto um cientista pesquisador tem por ratos de laboratório. Era onde ele passava todo o seu tempo livre, disse o Dr. Nigli sobre o laboratório de dissecação feito por encomenda de Mengele, aqui, neste inferno feito pelo homem. Dentro destas paredes manchadas de sangue, o Dr. Mengele sentava-se curvado horas a fio, olhando atentamente pelo microscópio. Para os colegas, Mengele surgia como um homem amistoso, mas obsessivo. O Dr. Hans Mink passou a conhecer Mengele depois que ele procurou seu conselho sobre a melhor maneira de preservar espécimes para despachá-los para o Instituto Kaiser Wilhelm. O Dr. Mink foi o único médico de Auschwitz absolvido pelo Supremo Tribunal Nacional em Cracóvia, em dezembro de 1947, num julgamento de homens da SS, e afirma que não sabia nada dos detalhes dos experimentos de Mengele. Em sua opinião, a combinação da loucura de Auschwitz com a ambição que impulsionava Mengele para o reconhecimento acadêmico é que explicava seu comportamento. Quando comparado com outros médicos do campo, ele se destacava. Não se ajustava ao padrão normal dos homens da SS e dos colegas, que ele achava que bebiam demais. Em minha opinião, era um cientista talentoso, mas uma combinação do conhecimento científico, do oportunismo e da ambição que tinha Mengele pode levar a qualquer coisa. Obsessivo Mengele certamente era. Seu apetite por experimentos era insaciável. Tinha o hábito de aparecer de repente num galpão se estivesse com falta de material humano. Olga Lengel, uma interna médica, disse que ele vinha a qualquer hora, de dia ou de noite. Durante a inspeção, todas as saídas do galpão eram fechadas. Ele chegava quando menos o esperávamos. Às vezes entrava assobiando áreas de óperas. Eva Kor, uma gêmea, lembra do imenso terror que tomou conta do galpão depois da chamada matinal. Não que sua fisionomia fosse aterrorizante. Ela podia parecer muito agradável. Mas a atmosfera no galpão antes dele chegar, todos os preparativos dos supervisores iam criando essa atmosfera de terror e horror de que Mengele estava vindo. Todos então tinham de ficar imóveis. Ele, por exemplo, ia notar que num dos beliches havia um gêmeo morto. Ia gritar, berrar: "O que aconteceu? Como é possível que esse gêmeo tenha morrido?" Mas é claro, hoje eu compreendo. Um experimento havia sido desperdiçado. Existem aqueles como o Dr. Mink que, baseados no fato de conhecerem um homem como cientista, acreditam que, embora Mengele não se preocupasse com o sofrimento de suas vítimas ou em justificar seus experimentos, pode ter havido resultados válidos a curto prazo que podem ser verificados. Sejam quais forem os méritos desse argumento em termos puramente científicos, o objetivo principal de Mengele, como interpretado pela doutora Puzina, a interna antropóloga,
nada tinha de científico. Achei Mengele a imagem do que só pode ser descrito como um louco. Ele virou a verdade de cabeça para baixo. Acreditava que se podia criar uma nova super-raça como se estivéssemos criando cavalos. Achava que era possível adquirir controle absoluto sobre toda uma raça. O homem é tão infinitamente complexo que esse tipo de estrito controle sobre uma população tão vasta jamais poderia existir. Ele foi um racista e um nazista. Foi ambicioso a ponto de ser completamente desumano. Foi apaixonado pela engenharia genética. Acredito que achava que, quando tivesse acabado com a raça judia, passaria para os poloneses e, quando acabasse com eles, passaria para mais alguém. Acima de tudo, acredito que estava fazendo isso por si mesmo, por sua carreira. Acredito, em suma, que teria assassinado a própria mãe, se isso o tivesse ajudado. Além dos experimentos com os gêmeos, Mengele se envolveu numa grande variedade de outros experimentos. Ernest Michel trabalhou como assistente na enfermaria de Auschwitz e se recordou de ter levado 8 mulheres para uma sala de experimentos. Vi Mengele parado lá, vestindo seu uniforme, cercado por 3 ou 4 homens. Havia uma maquinaria elétrica de um tipo que eu nunca tinha visto. Um oficial imobilizava por correias cada moça que fazíamos entrar. Saímos depressa porque não queríamos ficar muito tempo perto de Mengele. Algum tempo depois, a gritaria lá dentro parou. Quando retiramos as mulheres de lá, 2 das 8 estavam mortas, 5 estavam em coma, 1 estava presa na maca. Mengele estava ali parado, discutindo num tom descontraído. A única palavra que pude ouvir foi experimento. Segundo a denúncia alemã ocidental, o objetivo desses experimentos elétricos, conduzidos tanto em Birkenau quanto no campo de trabalho escravo em Monowitz, era testar a resistência do paciente. Um número considerável de prisioneiros de Birkenau morreu nesses experimentos. Na primavera de 1944, o acusado realizou tais experimentos com um total de 70 a 80 prisioneiros, 20 a 30 dos quais teriam morrido em Monowitz em consequência deles. A denúncia disse que Mengele teve um suprimento permanente no verão de 1944 de cerca de 50 jovens, mantidas de prontidão para ele no bloco de prisioneiros doentes do campo de mulheres em Birkenau. Muitas morreram de transfusões e extrações de sangue. Ele é acusado de ter submetido um grupo de freiras polonesas a uma extrema aplicação de raio-x para finalidades de pesquisa, com a qual elas sofreram severas queimaduras. É acusado de ter realizado transplantes de medula óssea, com uma vítima tendo de amputar a perna direita do joelho para baixo, porque ela havia infeccionado. Ela só foi poupada da câmara de gás devido à proximidade do Exército Vermelho e iminente evacuação do campo. Ele é acusado de ter operado os órgãos sexuais de homens prisioneiros, supostamente para castrá-los ou esterilizá-los. Afirmam que ele fez uma série de mulheres prisioneiras serem levadas para o Muro Negro, entre os blocos 10 e 11 do campo principal, e baleadas. Os seios foram cortados e os músculos da coxa mantidos como material de cultivo para experimentos no laboratório higienista de Mengele. Afirmam que ele forçou uma mãe, Ruth Elias, a cobrir os seios com fita adesiva, para ver por quanto tempo o bebê poderia viver sem alimento. Quando a criança ficou mais fraca, ela a submeteu à eutanásia depois que uma enfermeira compadecida lhe deu um pouco de morfina e uma seringa. Afirmam que ele ficou de pé em estômagos de mulheres grávidas até os fetos serem expelidos. Afirmam, inclusive, que dissecou uma criança de 1 ano enquanto ela ainda estava viva. Em tais ocasiões, podia parecer que Mengele era motivado por puro sadismo, embora a maioria das testemunhas tenha comentado não sobre seu prazer de assistir ou infligir sofrimento, mas sua total indiferença com relação a ele. Gravado na memória da doutora Puzina, está um momento em que ela viu Mengele paralisado pela música que uma orquestra estava tocando, enquanto, enfileirada, passava uma turma de trabalhadores carregando os mortos do dia. Disse ela. Todos os dias pessoas morriam no trabalho por estarem muito fracas. Mengele estava ali parado, sem dizer nada, a cabeça encostada na mão, os olhos baixos, apenas ouvindo. Achava-se totalmente petrificado naquele lugar, alheio por completo àquela marcha de mortos bem à sua frente.
Havia corpos e havia Mengele, extasiado pela música. Lembro-me de que isso também aconteceu no hospital. A orquestra, uma orquestra muito boa de judeus húngaros, começou a tocar, e havia pessoas terrivelmente doentes em toda a nossa volta, meros esqueletos. Mengele nem olhou para elas. O Dr. Tobias Brocher, um psicanalista da Fundação Menninger, que clinicou perto de Ginsburg, cidade natal de Mengele, e estudou seu comportamento, disse que a conduta dele exibia o componente narcisista do sadismo, mas não o sadismo em si. Ele não encontrava prazer infligindo a dor, mas no poder que exercia por ser o homem que tinha de decidir entre vida e morte nos limites da ideologia de um médico de campo de concentração. Mengele tinha o padrão narcisista do profissional. Na subcultura da medicina como um todo, há uma separação entre o que você tem de fazer e qualquer emoção que possa ter. Entre doutores que aplicam uma abordagem estritamente científica e o médico que se importa com os pacientes. Na Alemanha, essa separação era evidente no programa de eutanásia para pacientes mentais, que precedeu os campos de concentração. Médicos do programa de eutanásia racionalizavam que as pessoas que condenaram à morte estavam em melhor situação agora ou que elas, de qualquer modo, morreriam. Os atos pessoais de crueldade de Mengele, cujos exemplos são abundantes na denúncia alemã ocidental, eram geralmente provocados por acessos de um temperamento selvagem e incontrolável. Afirmam que ele tirou a criança recém-nascida de uma mulher russa, agarrou-a pela cabeça e atirou-a numa pilha de cadáveres. Afirmam que ficou tão furioso numa seleção de campo com o capo de uma unidade de trabalho que permitiu que os prisioneiros já selecionados para morrer voltassem para junto dos aptos ao trabalho, que o matou com sua própria pistola. Há o caso de um homem idoso selecionado para a câmara de gás que quis acompanhar o filho, que estava no grupo de trabalho, mas Mengele atingiu-o na cabeça com uma barra de ferro, fazendo o crânio se abrir e ele cair morto no chão. Afirmam que ele atirou um menino recém-nascido numa estufa, irritado com a gravidez da mãe, que os médicos da seleção não tinham conseguido detectar e que, normalmente, a teria qualificado para a câmara de gás. Afirmam que ele alvejou com sua pistola da SS pelo menos um prisioneiro de nacionalidade desconhecida porque ele parou na rua sem autorização. Afirmam que baleou uma moça de 16 anos que tinha escapulido para um telhado devido a um medo mortal da câmara de gás. Talvez a acusação mais macabra seja de que Mengele havia queimado 300 crianças vivas numa fogueira ao ar livre, um evento testemunhado por vários internos, incluindo um russo chamado Anani Silovich Petko. Depois de algum tempo, um grande grupo de oficiais da SS chegou em motocicletas, Mengele entre eles. Entraram no pátio e saltaram das motos. Assim que chegaram, deram uma volta em torno das chamas. A fogueira queimava horizontalmente. Ficamos atentos para ver o que ia acontecer. Algum tempo depois chegaram caminhões basculantes, trazendo crianças. Havia cerca de 10 caminhões. Depois que entraram no pátio, um oficial deu uma ordem. Os caminhões deram ré em direção à fogueira e começaram a atirar as crianças diretamente no fogo, na cova com o fogo. As crianças começaram a gritar. Algumas conseguiram rastejar para fora da cova em chamas. Um oficial começou a rodear a fogueira com varas e empurrava de volta aquelas que conseguiam sair. Hirsch e Mengele estavam presentes e dando ordens. O primeiro grupo de crianças era Dnepropetrovsk. Fui informado pelos comandantes da área que era difícil envenenar as crianças nas câmaras de gás, por isso elas eram queimadas na cova. Todas tinham menos de 5 anos de idade. Ouvi dizer que tinham trazido um jardim de infância inteiro ou um orfanato de Dnepropetrovsk. Mais tarde fui informado que algumas dessas crianças que foram trazidas e queimadas tinham sido, na verdade, tiradas das mães. Embora alguns internos que conheceram Mengele tenham testemunhado que nunca o viram cometer um ato de violência, há testemunhas para corroborar cada uma dessas impressionantes acusações relacionadas na denúncia alemã ocidental. Em vista do fato de Mengele nunca ter sido levado a julgamento, essas declarações nunca serão verificadas sob interrogatório minucioso e rigoroso.
mas não teriam sido incluídas na denúncia se não considerassem que elas tinham uma boa possibilidade de sobreviver ao escrutínio da corte. A doutora Gisela Pearl, que trabalhou sob a direção de Mengele como médica da prisão em Birkenau, recordou 2 exemplos de seu temperamento explosivo. No primeiro, uma prisioneira chamada Ibi foi encontrada por Mengele depois de ter escapado 6 vezes das seleções para a câmara de gás. De alguma maneira, ela conseguira cada vez reunir energia suficiente para pular do caminhão que levava as vítimas para a morte. Mengele estava furioso. — Você ainda está aqui? O Dr. Mengele deixou a frente da coluna e, com algumas passadas fáceis, emparelhou-se com ela. Agarrou-a pelo pescoço e passou a bater em sua cabeça até transformá-la numa pasta sangrenta. Ele a socava, lhe dava tapas, dava bordoadas sempre na cabeça, gritando com ela com toda a força de sua voz. — Quer escapar, não quer? Agora não pode escapar. Isso não é um caminhão, você não pode pular. Vai queimar como os outros, vai esticar as canelas, sua judia suja. E continuou golpeando a pobre e desprotegida cabeça. Fiquei assistindo aquilo e vi os 2 olhos bonitos, inteligentes, desaparecerem sob uma camada de sangue. As orelhas não estavam mais lá. Talvez ele as tivesse arrancado. E em alguns segundos, o nariz reto, pontudo, era uma massa achatada, quebrada, sangrenta. Fechei os olhos, incapaz de suportar mais tempo aquela visão e, quando tornei a abri-los, o Dr. Mengele havia parado de golpeá-la. Mas em vez de uma cabeça humana, o corpo alto, magro de Ibi, carregava um objeto redondo, vermelho de sangue nos ombros ossudos, um objeto irreconhecível, horrível demais para olhar. Ele a empurrou de volta para a fila. Meia hora depois, o Dr. Mengele retornou ao hospital. Tirou da maleta um sabonete perfumado e, assobiando num tom alegre, com um sorriso de profunda satisfação no rosto, começou a lavar as mãos. O relato da Dra. Pearl de um segundo incidente que Mengele perdeu violentamente o controle mostra um homem altamente instável, imprevisível e onipotente como médico sênior no campo de mulheres. Aconteceu quando Mengele fez uma visita inesperada ao hospital de mulheres, onde encontrou a Dra. Pearl e suas colegas alimentando um fogo para cozinhar algumas batatas que haviam roubado. O silêncio só durou um segundo. A tempestade, quando caiu, foi ainda mais terrível. Ele correu ao redor como um animal selvagem, golpeando tudo em seu caminho. Chutou o fogão, pisou em nossas batatas, derrubou a mesa de cirurgia, gritando, vociferando sem parar. Sim, isto é como eu imaginei um hospital judeu. Suas putas imundas, abomináveis porcas judias. De repente concebi um plano desesperado. Levantei do chão, fui até a prateleira, peguei um frasco que continha um feto e me aproximei do Dr. Mengele. Herr Hauptsprungführer, pode estar interessado nesse espécime, gaguejei. Só raramente é possível conseguir um desses inteiro. Ele parou de delirar e puxou o frasco da minha mão. Seu rosto, que um momento antes tinha lembrado o rosto de um louco em delírio, ganhou um sorriso cruel, satisfeito. Bom, bonito. Leve-o para o crematório número 2 amanhã. Estamos enviando para Berlim. E como se tivesse esquecido o que aconteceu, deu meia volta e saiu do hospital. Essas exibições de violenta mudança de humor e uma falta tão completa de arrependimento sugerem um homem nas garras de uma complexa desordem psicopática da personalidade. Por alguma razão, o lado ético da personalidade profissional de Mengele nunca se desenvolveu. Talvez porque o horror do fronte russo e de Auschwitz tenham vindo assim que ele se formou como médico. Seja como for, há pouca dúvida de que Mengele nunca tenha experimentado sensações de culpa em qualquer etapa de sua vida após Auschwitz. Não há juízes, só pessoas que buscam vingança, disse ao filho quando eles se encontraram em São Paulo em 1977, 2 anos antes de sua morte. Rolf disse que o pai não tinha o menor arrependimento e não sentia vergonha.
Só raramente Mengele revelava seus sentimentos pessoais. Uma dessas vezes ocorreu quando a doutora Lingens confrontou-o ao comparar os prisioneiros de Auschwitz à família dele na Baviera. Desafiou Mengele a imaginar que uma mulher de um grupo de prisioneiras moribundas que ele estava se recusando a tratar poderia, como sua própria mãe, ter um filho que ela quisesse ver de novo. Apanhado desprevenido, Mengele respondeu num tom brando: "Não sei se tornarei a ver minha mãe de novo." Tal sensibilidade esteve notavelmente ausente numa das mais conhecidas decisões de Mengele: enviar centenas de famílias inteiras para a câmara de gás. Por insistência de Mengele, todo o campo de famílias ciganas foi liquidado entre 31 de julho e 2 de agosto de 1944. Um total de 2.987 ciganos foram despachados para o crematório, os restantes 1.408 mandados para Birkenwald. Quando ele estava fazendo as seleções, uma menina de 4 anos suplicou a Mengele para não ser mandado embora, chamando-o tio doutor. Com um aceno da mão, Mengele é acusado de ter feito sinal para que um capo alemão cuidasse dela. A denúncia alemã ocidental diz que o capo arremessou-a contra a roda de um caminhão para que o crânio fosse estilhaçado. Durante a chamada, 2 garotos se esconderam e a conta, portanto, não fechava. Quando foram descobertos, Mengele os teria levado para o crematório em seu carro. Há vários exemplos de Mengele se mostrando gentil com as crianças só para fazê-las morrer. Essa confusa dualidade de afeto e crueldade é um processo que Robert J. Lifton, o eminente professor de psiquiatria e psicologia da Universidade da cidade de Nova York, chama duplicidade. Lifton diz que havia 2 partes no Mengele operando em Auschwitz: o eu de Auschwitz e o eu anterior. Com o eu de Auschwitz, o potencial de Mengele para o mal se tornou real, mesmo se ele conservasse elementos de seu eu anterior que incluíssem afeto pelas crianças. Nesse processo, cada parte do eu se comportava como um todo eficaz, o eu de Auschwitz capacitando-o a funcionar naquele ambiente assassino e a explorar seus recursos humanos com considerável eficiência, o eu anterior capacitando-o a manter um senso de decência. Seu vigoroso compromisso com a ideologia nazista servia como ponte, uma conexão necessária entre os dois. Um bom exemplo da duplicidade de Mengele envolveu um grupo de crianças judias que estava sofrendo de úlceras na boca, muito dolorosas, uma condição conhecida como noma, que provoca uma forma extrema de infecção oral. Mengele deu início a uma série de curas experimentais, acalmando as crianças, ansioso para aliviar sua dor. Esse era o modo de operar do eu anterior. Foi só depois de ele ter conseguido encontrar uma cura que o eu de Auschwitz se impôs. Depois que algumas crianças tinham se recuperado, ele as mandou para as câmaras de gás. Para Mengele, a única importância do exercício era ele ter sido bem-sucedido, não ter aliviado o sofrimento das crianças. Uma vez curadas, as crianças, assim como os ciganos, representavam uma ameaça para a pureza da raça ariana, e a ideologia dele exigia que fossem destruídas. Outro exemplo de duplicidade foi testemunhado pela doutora Olga Lengel. Ela se lembrava de Mengele supervisionando um nascimento, aderindo rigorosamente a cada precaução e procedimento médicos para a mãe judia e o bebê. Uma hora depois já havia enviado os 2 para a câmara de gás. Exibia mesmo a dualidade perversa quando acalmava crianças ansiosas condenadas a morrer. Mengele transformava o último passeio delas num jogo que chamava No Caminho da Chaminé. Depois esperava em grande expectativa o relatório do patologista. Crianças cobaias sobreviventes, que tiveram a saúde restabelecida para o estágio em vivo de seus experimentos, lembram de Mengele lhes dando doces. Ele, inclusive, costumava brincar com elas num jardim de infância que construíra. Mas era sempre o ato calculado de um homem cujo interesse decisivo era tirar o máximo de seu material. Crianças que para Mengele não tinham utilidade, porque não eram gêmeas, nem incomuns, nem possuíam qualquer outra coisa de interesse, viviam com medo dele. Uma testemunha chamada Kleinman
disse no julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961 que nunca esqueceria o dia em que Mengele chegou a um pátio onde 2.000 rapazes tinham recebido ordens de se reunir. Era a véspera do Yom Kippur. De repente, um tremor passou pelo pátio como uma corrente elétrica. O Dr. Mengele apareceu em sua bicicleta. Ele pôs as mãos atrás das costas. Os lábios, como de hábito, estavam bem cerrados. Foi até o centro do pátio, ergueu a cabeça para poder observar toda a cena e então seus olhos pousaram num rapazinho que teria por volta de 15 anos, talvez 14. Lembro-me muito bem do rosto dele. Era louro, muito magro e muito bronzeado. O rosto tinha sardas. Estava parado na primeira fileira quando Mengele se aproximou e perguntou: "Quantos anos você tem?" O rapaz estremeceu e disse: "Tenho 18 anos." Vi de imediato que o Dr. Mengele ficou furioso e começou a gritar: "Vamos ver isso! Me deem um martelo, uns pregos e uma tábua." Um silêncio mortal tomou conta do pátio. Mengele se aproximou de um rapaz alto, na primeira fileira. Pôs o rapaz perto da trave de um gol e mandou que prendessem a tábua sobre a cabeça dele de modo que ela ficasse com a letra L, só que ao contrário. Então, mandou que o primeiro grupo passasse sob a tábua. O primeiro grupo de rapazes começou então a entrar em fila indiana. Nada nos era explicado. Percebemos que os menores, os que não atingissem a tábua, os que não tivessem altura suficiente seriam levados para morrer. Procurador-Geral: "Ele disse o que aconteceria a você depois de passar pela medição?" Kleinman: "Não. Mas o sentido daquilo não poderia ser outro. Ficou 100% claro para todos qual era o objetivo do jogo. Todos nós começamos a nos esticar. Todos queriam conseguir mais 1 centímetro. Também me estiquei o máximo que pude, mas perdi a esperança. Vi que mesmo rapazes mais altos que eu não atingiam a altura necessária. Pensei, é o fim da minha vida, e de repente meu irmão me sussurrou: "Você quer viver? Faça alguma coisa." Então vi umas pedras perto de mim. Abaixei sem ninguém dar conta, peguei algumas pedrinhas, abri os cadarços dos sapatos e comecei a forrar os sapatos com as pedras. Enchi-os de pedras sob os calcanhares, o que acrescentou mais de 2 centímetros à minha altura. Juiz presidindo: "Vamos ouvir como passou nesse teste." Kleinman: "Fiquei por cerca de 10 minutos com os sapatos cheios de pedras e farrapos. Então, após esses 10 minutos, todos os rapazes já estavam passando debaixo da tábua. 2 conseguiriam e 2 não. Continuei parado e meu irmão, que continuou me olhando, disse: "Não, temos de fazer mais alguma coisa." Comecei a procurar outra saída. Escapulir e me esconder entre todos aqueles rapazes altos que já tinham passado embaixo da tábua e sido aprovados na seleção. Tentei me infiltrar nos grupos dos rapazes grandes que tinham passado no teste. Mas então outro rapaz tentou se infiltrar. O Dr. Mengele percebeu e começou a gritar para os guardas e capos: "O que vocês estão fazendo? Isso é sabotagem!" E mandou que o grupo inteiro fosse barrado e passasse de novo embaixo da tábua. Na segunda vez, Kleinman escapou de novo para um grupo de rapazes altos, mas eles ainda não tinham passado sob a tábua de Mengele. Na terceira vez, escapou para um grupo que tinha passado no teste. No entanto, 1.000 rapazes não atingiram a marca e 2 dias depois foram gaseados. Alguns pesquisadores atribuem muita importância ao fato de que, após a guerra, Mengele nunca tenha se destacado por denegrir a raça judaica para seus anfitriões sul-americanos. Há também uma visão entre alguns psicólogos que tentaram estudar sua imensa disponibilidade para a barbárie, de que seu intelecto era aguçado demais para ele acreditar, como outros nazistas, que os judeus fossem de fato uma raça inferior. Essa visão, no entanto, não é compartilhada por aqueles que elaboraram a denúncia alemã ocidental contra ele. A denúncia se refere ao desprezo de Mengele pelos judeus, que se manifestava em particular quando fazia seleções em suas festas religiosas, o que era especialmente doloroso para eles.
A acusação continua. Assim, é alegado que ele selecionou crianças judias na sexta-feira antes da comemoração, em 1944, do Ano Novo Judaico da seção B2D do campo em Birkenau, que mandou 328 crianças para a morte nas câmaras de gás na comemoração do Ano Novo Judaico em 1944, da seção B2D do campo em Birkenau, que no Yom Kippur Judaico, em 1944, na seção 2BE em Birkenau, pendurou uma tábua entre as traves de um campo de futebol e as cerca de 1.000 crianças que não tinham a estatura requerida foram mandadas para a câmara de gás. A combinação feita por Mengele de antissemitismo e sadismo é provavelmente a explicação para a profanação de festas judaicas com seus jogos mortais. O filho de Mengele se lembra que no encontro de 1977 com o pai, Mengele tentou convencê-lo de que algumas raças, incluindo os judeus, eram diferentes ou inferiores quando comparadas com os arianos. Rolf recorda. Ele alegava que tinha evidência de que os judeus eram diferentes ou anormais, mas não pôde fornecer nenhuma prova convincente disso. A maior parte de seus argumentos eram sociológicos, históricos ou políticos. Ninguém, no entanto, precisava ser judeu para temer a chegada de Mengele ao campo. Para aqueles familiarizados com a reputação que tinha Mengele de ser um médico que apreciava as seleções como um jogo de roleta russa, o primeiro indício de sua presença trazia um momento de congelar a espinha. O interno, Dr. Alfred Fiederkewitz, fez o seguinte relato a respeito do trauma sofrido por um grupo de pacientes à espera de seu destino. Quando os pacientes, tendo tirado as camisas, já formavam duas filas, ele, o Dr. Tilo, outro médico da SS, começou a examiná-los e a procurar detalhes. Não tinha inspecionado mais que uns poucos pacientes quando chegou o SS Hauptführer, Dr. Mengele. Ficamos assustados porque ele era um oficial de patente mais alta que Tilo. Sabíamos que Mengele era o maior matador do campo, que tinha feito experimentos em crianças e prisioneiros adultos, que não há muito tempo enviara para a morte nas câmaras de gás. E alguns dias atrás, havia ordenado que todo o campo cigano fosse aniquilado. Era um homem de constituição física forte, estatura mediana, cabelo louro. Falando com Tilo, mostrava um sorriso dissimulado e observava com um olhar penetrante as fileiras dos meus pacientes. Em certo momento ouvi a pergunta: de que doença estão sofrendo esses esqueletos? Quando Tilo respondeu que era a tuberculose, Mengele piscou o olho e, com um movimento de cabeça, apontou para as chaminés dos crematórios. A piscadela sinistra foi presenciada não só por mim, mas também pelos pacientes. 16 meses após a chegada de Mengele a Auschwitz, seu trabalho foi avaliado pela Central Médica. Em 19 de agosto de 1944, o comandante de sua guarnição elaborou um relatório no qual o estado mental de Mengele era descrito como excelente. O documento também se referia em termos elogiosos a seu registro do envio de pessoas para a câmara de gás e aos experimentos com gêmeos. O relatório foi escrito na linguagem codificada que a SS recatadamente reservava para os atos mais bestiais. Assim, foi aplaudida a decisão tomada por Mengele de exterminar milhares de ciganos e mulheres sofrendo de tifo. Durante seu emprego como médico no campo de concentração de Auschwitz, Mengele pôs em prática seu conhecimento e sua teoria ao enfrentar sérias epidemias. Com prudência, perseverança e energia, cumpriu todas as tarefas que lhe deram, muitas vezes em condições muito difíceis, para a completa satisfação dos superiores, e se mostrou capaz de lidar com todas as situações. A mesma linguagem codificada enaltecia o trabalho científico para a pátria. Além disso, como antropólogo, usou com extremo zelo seu pouco tempo de folga para instruir-se mais e, utilizando o material científico à sua disposição, devido à posição oficial que ocupava, deu uma valiosa contribuição em seu trabalho à ciência antropológica. Seu desempenho, portanto, pode ser chamado de notável. O relatório continuava com pródigos elogios às qualidades de liderança de Mengele. Na atitude para com os superiores, mostra a conduta impecável de um oficial da SS.
Realmente os melhores tato, postura e reserva militares. O caráter o torna um favorito entre seus camaradas. Para os subordinados, sabe como fazer valer sua vontade com absoluta justiça e o requerido rigor, mas é, ao mesmo tempo, popular e respeitado. Esse retrato de um homem severo, mas justo, está por certo em desacordo com a reputação de Mengele entre suboficiais da SS. Segundo o Dr. Nigli, eles tremiam com a simples menção do nome de Mengele, como ele descobriu quando foi interpelado por um soldado da SS por estar no campo F, longe de sua zona. Respondi-lhe em voz baixa: "Estou aqui porque o Dr. Mengele me mandou." O nome Mengele funcionou como mágica. O cabo-sargento ficou dócil em menos tempo do que levei para explicar. De um modo quase afável, perguntou quanto tempo eu pretendia permanecer no interior do campo. O relatório do comandante da guarnição recomendava Mengele para a promoção, dizendo que ele havia demonstrado a todos uma absoluta firmeza e aptidão para o trabalho. Ainda em referência ao trabalho experimental, o relatório dizia: além de seu conhecimento médico, o Dr. Mengele é, em especial, versado em antropologia. Parece inteiramente adequado para muitos outros trabalhos, inclusive para trabalhos na próxima patente mais elevada. Como era necessária a autorização de Himmler para experimentos médicos em campos de concentração, e como ele revelou um forte interesse pessoal pela pesquisa racial, é bem provável que a ambição de Mengele de merecer a atenção do Reichsführer da SS tenha sido realizada. Para assegurar que assim fosse, Mengele montou uma mostra paralela de sua extremamente valiosa coleção de anões, todos os 7, diante de uma audiência com um burocrata sênior, visitante e 2.000 homens da SS. Os anões pertenciam a uma família de circo de judeus romenos, os Moscovice. Quando Mengele pôs pela primeira vez os olhos em 2 deles, um par de gêmeas chamadas Elizabeth e Perla, exclamou deliciado que tinha trabalho para 20 anos. Mengele trouxe a família nua e, com ar triunfante, exibiu-a no palco ao lado de uma árvore genealógica para ilustrar seu argumento de que eles eram a prole de degenerados antepassados judeus. Os VIPs nazistas assistiram à performance da primeira fila fascinados, capturando-a com suas câmeras cinematográficas portáteis. Esperanças de promoção e de uma brilhante carreira acadêmica após a guerra se dissiparam quando o outono chegou a Auschwitz, em 1944. A doutora Lingens disse que Mengele avaliou mais cedo que a maioria que Auschwitz seria libertado pelo Exército Vermelho, o qual avançava, e que os alemães perderiam a guerra. Lembro-me de, em setembro, ele dizer ser uma pena que todo o seu trabalho fosse cair nas mãos dos russos, comentou ela. Sabia que a guerra estava chegando ao fim, embora a maioria dos outros ainda achassem que Hitler ia vencer. Nos últimos meses de 1944, Mengele ficou sombrio e desanimado. A esposa Irene se lembra que sua correspondência tornou-se cada vez mais melancólica. Ela decidiu fazer uma segunda viagem a Auschwitz durante o outono de 1944, com a intenção de animá-lo. A viagem de Irene e suas impressões eram registradas com nitidez no diário que ela escreveu nessa época. Deixou Rolf, então com 5 meses de vida, com os cunhados e partiu de Freiburg em 8 de agosto de 1944. Viajou de trem via Katowice, na Polônia, e chegou em 10 de agosto a Auschwitz, onde se instalou no quartel da SS, situado nos arredores do campo principal, um local que descreveu como uma área lúgubre, desolada. Segundo o diário, as 3 primeiras semanas de Irene com Josef foram idílicas. Tinham criados na casa que ocuparam, testemunhas de Jeová em trajes listrados da prisão, e passavam os dias banhando-se no rio Sola e colhendo amoras, com as quais ela fazia geleia. Embora o diário mostre que estava ciente das seleções, os trens que chegavam eram claramente visíveis, ela não dá indicações de saber sobre os terríveis experimentos e as condições dentro do campo. Apenas imagina Auschwitz como um grande campo para prisioneiros políticos e de guerra. No diário, observa que toda a área estava cercada por arame farpado, que havia muitos guardas, que se movimentar sem os devidos cartões de identidade era proibido
e que o fedor adocicado que encontrou na primeira viagem no verão de 1943 ainda estava por toda parte. Parece impensável que Joseph não tivesse lhe dado uma explicação para o cheiro, e a alegação de ignorância por parte de Irene talvez deva ser julgada sob essa luz. Em 1º de setembro de 1944, o diário de Irene descreve uma conferência científica em Auschwitz para comemorar a abertura de um novo hospital militar. O principal orador foi Joseph Mengele, e o tema era Exemplos do trabalho com biologia antropológica e hereditária no campo de concentração. As palavras de Irene refletem apenas orgulho pelo trabalho do marido e por seu papel de liderança na conferência. Contudo, embora tenha apreciado a estada em Auschwitz, ela anotou em numerosas entradas diárias que o marido parecia deprimido. Quando tentava falar com ele sobre seu trabalho, Mengele recusava. Disse a ela: "Muitas vezes me pergunto quem é o responsável por tudo isso." Segundo seu relato, tudo que Mengele lhe disse era que servir em Auschwitz era equivalente a servir no fronte, e, portanto, ele encarava o trabalho como seu dever, a ser praticado com a obediência de um soldado. Irene recorda: "Eu o amava muito. Ele foi meu primeiro grande amor. Era sempre charmoso, divertido, muito comunicativo, vaidoso também, e preocupado porque, em sua opinião, era baixo demais. Mas em Auschwitz eu sabia que estava desanimado e deprimido, embora não deixasse isso transparecer." Irene acreditava que Mengele estava deprimido porque era um homem encurralado entre as ordens que lhe davam e a insatisfação interior com seu trabalho. Irene conclui: "Sua ruína foi que era demasiado consciente de seu dever, demasiado obediente e tinha em excesso o espírito do subordinado." Contudo, aqueles que trabalharam com Mengele dão uma versão diferente. Dr. Hans Mink acredita que a depressão de Mengele resultava não de seus deveres em Auschwitz, mas do medo de que os nazistas estivessem perdendo a guerra e de que seus dias como um homem livre estivessem contados. Seja como for, ele nunca revelou a Irene a causa de sua crescente ansiedade no outono de 1944. Em 11 de setembro, após a estada de um mês, Irene estava pronta para deixar Auschwitz. Pouco antes de sua partida, no entanto, contraiu difteria e, dias depois, desenvolveu uma miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco. Ficou internada mais de um mês no hospital do campo, em grande parte do tempo delirando com febre alta. Mengele a visitava 3 vezes por dia, lendo para ela Les Dames de Balzac. Nas semanas seguintes, Irene foi transferida de hospital a hospital à medida que soavam os alertas de ataque aéreo. Em 13 de setembro de 1944, Irene ouviu as sirenes de ataque aéreo do campo pela primeira vez. Ela foi arrastada da cama para um abrigo antiaéreo, mas nenhuma bomba atingiu o campo. Em 17 de setembro, foi transferida para um hospital menor, que era considerado campo, e dessa vez houve resposta da artilharia antiaérea. Em 13 de outubro, outro enxame de aviões aliados passou por perto, e 1 ou 2 bombas extraviadas caíram no próprio campo. Embora os bombardeios aliados não tivessem efeito considerável sobre Auschwitz, havia um efeito psicológico. Lembravam a todos que a guerra estava indo mal para a Alemanha, e logo poderia acabar. Irene decidiu tirar o máximo proveito daqueles agitados e últimos dias com o marido. Quando teve alta do hospital em 18 de outubro, mudou-se para um novo apartamento no bloco dos médicos, equipado com uma cozinha e um banheiro. Comentou no diário que se sentia mais uma vez como recém-casada. Enquanto Auschwitz enchia as câmaras de gás com números cada vez maiores de pessoas saídas dos trens húngaros, Irene e Joseph Mengele desfrutavam uma segunda lua de mel. Em 30 de outubro, deixaram Auschwitz juntos, tendo Mengele obtido permissão especial para uma licença. Chegaram a Günzburg em 1º de novembro. Mengele fez uma visita de apenas um dia aos pais, e os dois seguiram para a vizinha Freiburg, onde viu Rolf, o bebê de quase 8 meses, pela primeira vez. Ele ficou quase uma semana em Freiburg e depois, em 6 de novembro, viajou de volta para Auschwitz.
A guerra que Irene tinha vivenciado em primeira mão em Auschwitz seguiu-a na volta a Freiburg. Pesados bombardeios aliados forçaram-na a se mudar com Rolf, em 23 de novembro, para a casa dos pais de Mengele em Ginsburg. Bombas aliadas acabariam caindo no jardim da casa de Mengele, mas os membros da família se mantiveram incólumes. Quanto a Josef Mengele, desde seu retorno a Auschwitz, ele foi ficando cada vez mais deprimido e ansioso acerca da posição, que se deteriorava, dos nazistas na batalha. Perto do fim de 1944, às vezes era visto andando de um lado para o outro no gabinete dos médicos da SS, silencioso, taciturno, a cabeça entre as mãos, embora tenha continuado com sua pesquisa quase até o fim. Há registro que levou 16 mulheres anãs do hospital para o campo de mulheres em 5 de dezembro e fez experimentos com elas 3 dias depois. 5 sobreviveram, mas foi admitido que as 11 restantes morreram como resultado direto dos experimentos administrados pelo Dr. Mengele da SS. Mengele, enquanto isso, tratou rapidamente de ocultar o fato de que os experimentos tinham ocorrido porque elas ainda eram classificadas como assunto secreto do Reich, e os judeus pela última vez para anunciar que Auschwitz seria destruído e ordenar que tudo que pudesse ser retirado de lá fosse empacotado. Mesmo sua mesa de dissecação de mármore foi removida e substituída por lajes de concreto. Um dos últimos internos a ver Mengele foi Mark Berkowitz, um menino de 12 anos que Mengele tinha escolhido como seu mensageiro especial, porque estava intrigado com sua aparência ariana. Berkowitz diz que cuidava de suas necessidades pessoais, como de suas refeições, de limpar sua cozinha especial e as botas. Eu escolhia suas couves de Bruxelas. Naquela véspera de Natal caía uma neve leve e Berkowitz estava num banheiro quando Mengele passou. Parando na porta, ele mandou que Berkowitz saísse. Mengele usava um casaco de couro com um boné, disse Berkowitz. O rosto estava vermelho, os olhos pareciam cansados, como se ele estivesse triste. Pôs a mão na minha cabeça e disse: "Adeus. Você foi um bom garoto." E depois foi embora. Na noite de 17 de janeiro, Mengele partiu de Auschwitz, salvando o máximo possível dos registros de seus experimentos com gêmeos, deficientes físicos e anões. A SS já tinha ordens para destruir fichas médicas, tabelas de temperatura e todas as outras provas de experimentos de genocídio, explodindo os crematórios e baleando pacientes fracos demais para caminhar. Mengele fez ainda uma última visita à sua antropóloga, a doutora Puzina, indo à sala dela, onde os gêmeos haviam sido medidos antes de sucumbir à sua faca. Entrou na minha sala sem dizer uma palavra, contou ela. Pegou todos os meus papéis, colocou-os em 2 caixas e fez com que os levassem para um carro à espera do lado de fora. Com o som da artilharia do Exército Vermelho ecoando cada vez mais perto nos seus ouvidos, Josef Mengele abandonou a loucura de Auschwitz. Dessa noite em diante, ele nunca mais parou de fugir.